evangelista Samuel, vai estar ministrando a palavra aos nossos corações nesta noite. Glória a Deus. Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, amém? Eu os convido ao texto de Josué, capítulo de número 6. Livro de Josué, capítulo de número 6. Nós vamos ler os primeiros 5 versículos do capítulo 6 do livro de Josué. Nos diz assim a palavra de Deus. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiro adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo voz o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente de si. Amém? Feche seus olhos, uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti em mais essa oportunidade neste culto, a qual o Senhor tem nos visitado, Pai. Grandes coisas o Senhor tem feito em nosso meio, em todos esses dias que nós temos cultuados a Ti, em especial nesse dia, ó Pai, desde o culto da manhã, o Senhor falando conosco, o Senhor nos instruindo através da Sua palavra. É certo, ó Deus, de que nós estamos tendo neste período da noite um momento extraordinário em Tua presença. É certo, ó Pai, a Tua visitação, a manifestação do Teu Espírito aqui. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor permaneça falando conosco, que o Senhor continue trabalhando em nossos corações, que a Tua palavra nessa noite ministrada possa cumprir com aquilo o propósito pela qual o Senhor a enviou nessa noite. Que em nome de Jesus o Teu nome seja glorificado em mais essa ministração aqui na igreja. Que o Senhor possa me usar com graça e sabedoria para transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Mas que o Senhor também abra o entendimento e o coração dos Teus filhos para que eles possam estar atentos à Tua palavra. E que o Senhor, que o Teu nome e que o Teu propósito seja glorificado em nós e através de nós. Pai, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. A gente pode aplaudir ao Senhor, irmão? Glória a Deus. Pode se assentar, em nome de Jesus. Eu acredito que esse texto seja muito conhecido dos irmãos. O texto fala sobre quando o povo de Israel, sob a liderança de Josué, conquistaram a primeira terra que Deus havia prometido a eles. A primeira cidade da terra de Canaã, que era Jericó, é conquistada no capítulo 6 do livro de Josué. E é interessante porque quando a gente começa a estudar um pouco a respeito da trajetória do povo de Deus no deserto, a peregrinação rumo a Canaã, e de tudo aquilo que o Senhor fez com eles em Canaã, toda essa questão que envolve a saída do povo de Deus do Egito, que envolve a promessa que Deus havia feito a Abraão, que envolve toda uma questão soteriológica, toda uma questão que está envolvida com a salvação. Quando nós estudamos tudo isso, a gente percebe que na geração de Moisés, no período em que Moisés liderava o povo de Israel, Deus estruturou todo um dogma religioso, todo um ritual de culto, toda uma questão social. O período em que Moisés lidera o povo de Deus no deserto é um período de estruturação. O tabernáculo é entregue neste período. É neste período que Deus entrega a Arca da Aliança. É neste período que Deus fala com eles a respeito dos sacrifícios que haveriam
para quais tipos de pecado que haviam sido cometidos, se era através de um bode emissário, um bode que a pessoa fazia confissão de pecado nele e ele era lançado no deserto, se era uma confissão de pecado que a pessoa fazia com a cabeça sobre o cordeiro e esse cordeiro morria no lugar dela, se era um sacrifício de libação, ou seja, que havia derramamento de água, se era um sacrifício feito através de pombinhas, de rolinhas ou coisa do tipo. Toda essa estrutura do sacrifício, ela é desenvolvida e estabelecida no momento que Moisés é líder do povo de Deus lá no deserto. Não somente isso, mas todo o aspecto cultural e social de Israel é estabelecido também nesse momento. O sacerdócio levítico também é instituído neste momento. Então nós encontramos na liderança de Moisés, no período em que Moisés está liderando o povo de Deus, uma estruturação. Você vê Deus estruturando a questão social, a questão religiosa, a questão ritual, a questão legislativa. Deus dá leis ao povo e essas leis se desenvolvem. E se desenvolvem não só no aspecto religioso, mas se desenvolvem no aspecto social. Então há uma estruturação da religião e do Estado de Israel neste momento. E isso fazia parte da promessa de Deus sobre eles. Isso fazia parte da aliança que Deus havia feito com eles. Todavia, a geração de Josué já não é mais a geração que vive o período da estruturação. A geração de Josué é a geração da conquista. A geração de Moisés é a geração que trabalha na estruturação de todas as questões religiosas, de todas as questões de rito cultural, de todas as questões sociais. Mas a geração de Josué é a geração que começa a conquistar as terras que Deus havia prometido que daria a eles. É a geração que começa a ir para a luta, que começa a ir para a guerra, que começa a vencer batalhas, dominar territórios e começam a viver o pleno propósito que Deus havia entregado a eles. E o Senhor colocava essa palavra no meu coração e ficava muito claro para mim de que Deus queria falar conosco como igreja. O período da estruturação de Deus para nós já está se findando. Chegou-se um momento da gente começar a conquistar tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas nós não podemos entrar por este caminho simplista de acreditar que o momento da conquista é um momento da gente simplesmente usufruir da promessa de Deus. O momento da conquista, o período da conquista, a geração da conquista, é uma geração que tem que lutar muito. É uma geração que tem que estar focada. É uma geração que tem que ter fé. É uma geração que tem que estar determinada. Porque eles conquistam a partir do momento que eles se posicionam debaixo da palavra do Senhor e eles lutam para poder viver tudo aquilo que Deus havia entregado a eles. E a partir disso, eu gostaria de conversar com os irmãos a respeito de 3 princípios para um período de conquista. A geração de Josué é a geração da conquista. Josué está liderando o povo de Israel e interessante fato é de que ele fez parte da geração anterior. Ele fez parte daquela geração que viu Deus entregando a lei. Inclusive, ele estava no pé de um monte quando Deus estava dando a lei a Moisés. Ele faz parte do período onde Deus estava instruindo eles a respeito de como eles fariam em todas as questões sociais, quando uma mulher entrasse no seu período fértil, quando alguém tivesse sido diagnosticado com lepra, quando alguém cometesse um crime. Ele estava lá quando Deus estava entregando tudo isso. Ele viu o sacrifício sendo feito, ele viu toda essa estruturação, e ele foi sendo treinado, foi sendo acompanhado, ele foi crescendo, ele foi se desenvolvendo, e quando Moisés enviou espias à terra, Josué era um desses espias. Ele era uma daquelas pessoas, Miriam, que chegou naquela terra e contemplou o que eles poderiam viver. Ele consegue, já antes de possuir aquela terra, olhar para tudo aquilo e acreditar que eles poderiam viver o pleno cumprimento da promessa de Deus para eles. Quando Moisés envia espias à terra, alguns deles, se não a maioria, falaram: a gente não vai conseguir herdar essa terra. Os homens aqui, eles são altos pra caramba, os caras é forte. Um cacho de uva aqui tem que ser carregado por 2 pessoas. Nós somos, aos olhos deles, e nossos olhos diante deles, nós somos como gafanhotos perto desses homens. Só que Josué e Caleb tiveram outro discurso. Porque na vida não é só sobre os desafios, é sobre como a gente encara esses desafios.
Jesus disse que se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. E se a luz que há nos seus olhos são trevas, quão densas trevas são? Mas se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. O que está nos ensinando? A perspectiva, o ponto de vista, o como se olha os fatores. A maioria desses camaradas, pai, olha e fala assim, tem desafio, tem uma dificuldade para a gente entrar aqui, a gente não vai viver o que Deus prometeu. Josué e Caleb olharam e falaram assim, se Deus se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. Então você tem hoje a oportunidade de olhar para os desafios que estão à sua frente e achar que eles vão te paralisar. Acabar com a sua vida, com o seu ministério, com a sua vida financeira, com a sua vida profissional, com a sua vida empresarial. Você pode olhar para os desafios hoje e encarar dessa forma. Ou você pode olhar para os desafios e ver neles uma oportunidade de Deus realizar um milagre extraordinário e você viver plenamente o que Ele tem reservado para a sua vida. O Josué vai espiar a terra junto com esse pessoal, ele está participando desse período da estruturação e ele está vendo a possibilidade de Deus fazer algo. E não só isso, Josué ele vai crescendo nesse período ao ponto de agora, na geração e no período em que eles vão conquistar aquilo que Deus tem para ele já é o líder desse povo. Quem sabe nesse período da conquista, Deus não coloca você em lugares mais elevados. Quem sabe nesse período que Deus está nos concedendo como igreja, você já não seja essa pessoa posicionada, madura, que é usada com graça e sabedoria na presença de Deus, o quanto você deseja ser usado. Quem sabe nesse novo período, Pai, você já não seja mais esse pregador que você tanto deseja em ser. Quem sabe nesse período de conquista que Deus está nos inserindo como igreja, a gente já não cresça, não evolua, a gente já não seja mais aquela pessoa imatura, aquela pessoa que tem um chamado, que tem um desejo, mas que ainda precisa ser aperfeiçoada. Quem sabe não seja esse um período de crescimento para a tua vida. O Josué, que acreditava que Deus poderia fazer. O Josué, que estava sendo treinado, que estava sendo capacitado. O Josué, que acreditava e que cresceu e que agora é líder, está diante do desafio de liderar um povo que vai herdar aquilo que Deus havia prometido a eles. Já não é mais o período da estruturação, embora ele tenha participado desse período. Agora é o período da conquista. E o Senhor traz princípios para nós hoje aqui, de como a gente deve viver esse período de conquistas. Sendo esse o primeiro princípio, precisamos obedecer ao Senhor diante do incompreensível. Porque Deus havia feito uma promessa a eles, o Senhor havia estabelecido um propósito, o Senhor havia estabelecido algo que faria. Mas o Senhor chama esse povo e entrega uma estratégia ao líder deles, e esse líder tem a responsabilidade de passar a estratégia para eles, e a estratégia é o seguinte: vocês vão conquistar a primeira cidade, vocês vão conquistar o primeiro território, a primeira terra. E a estratégia de guerra é simples. Vocês vão pegar alguns sacerdotes, vão pegar a arca, e vocês vão se organizar, e vocês vão rodear as muralhas que tem nessa cidade durante 7 dias. E durante 6 desses dias, vocês vão rodear uma vez por dia e vai para casa dormir. Aí, quando for no 7º dia, vocês não vão rodear uma vez só, vocês vão rodear 7 vezes. E os sacerdotes que vão estar com buzinas de chifre de carneiro, vão tocar essa buzina de forma prolongada. E quando ele fizer isso, todos vocês vão gritar. E quando vocês gritar, a muralha vai cair. Olha a estratégia de guerra que Deus está dando. Depois que fizer isso, quando a muralha cair, vocês vão entrar na cidade e vocês vão dominar ela. Mas para a muralha cair, porque a cidade de Jericó era intransponível, humanamente falando. Mas essa é a estratégia que Deus passa. A lógica humana, nosso pensamento, não concebe uma lógica dessa. Como é que Deus fala que a gente rodear uma cidade durante 7 dias e depois gritar, depois dar uma buzina tocar, a muralha vai cair, a gente vai entrar, a gente vai viver? Pois é, irmãos, a gente não precisa entender. A gente precisa somente obedecer aquilo que Deus está nos orientando. A gente precisa entender que Deus não trabalha com as nossas metodologias, de que Deus não trabalha com as nossas perspectivas, de que Deus não trabalha do jeito que acha que Deus tem que trabalhar.
Deus não trabalha com os métodos nossos. Deus não trabalha do nosso jeito. Deus trabalha e Deus planeja, e Deus dá estratégia de uma forma com que a glória, com que a honra, com que o louvor não fique para você, mas que a honra, a glória e o louvor seja devotado a Ele. Deus dá estratégias que humanamente são incompreensíveis. Deus nos concede estratégias que humanamente não fazem nenhum sentido. Deus chegou para Gideão e falou assim, ó, você vai vencer aqueles caras da seguinte forma, com 300 camaradas. Você vai pegar a tocha, vai acender essas tochas, você vai pegar alguns vasos. E aí você vai chegar lá, você vai quebrar esses vasos, você vai estar com a tocha levantada, e vocês vão gritar que é pelo Senhor e por Gideão. E quando esses camaradas acordaram, eles tinham feito uma divisão. Quando eles acordaram, o povo nem precisou pelejar. Eles começaram a matar um ao outro no arraial e Deus deu vitória a eles. Olha a estratégia de Deus. É compreensível aos olhos humanos? Faz sentido vencer uma guerra desse jeito? Já pensou, o Brasil entra em guerra com algum país e o presidente chega e fala assim, ó, hoje todo mundo vai pegar uma tocha, vai pegar um vaso, vai falar, está ficando louco. Porque não faz sentido. Mas é assim que Deus trabalha. Naquilo que você não entende. Na estratégia que você não usaria. É essa a estratégia que Deus está te dando. É essa a ferramenta que Deus vai usar. Você não precisa entender. Você só precisa obedecer aquilo que Deus está orientando. Nós precisamos obedecer ao Senhor diante do incompreensível, e essa obediência, ela não pode ser parcial, ela precisa ser uma obediência integral ao que o Senhor está estabelecendo. E por que ela tem que ser integral? Porque a estratégia vem dEle. Se a estratégia fosse sua, você faz do jeito que você quiser, mas como a estratégia é dEle, você tem que seguir completamente aquilo que Ele está orientando a você. Nós, como igreja, precisamos entender essa verdade. Deus tem algo reservado para nós. Deus tem declarado muitas palavras sobre promessas, mas se você é alguém que presta bem atenção nas mensagens que são ministradas nessa igreja, você vai perceber que todas as vezes que Deus falou com a gente sobre promessa, pouco tempo depois, Deus falou conosco sobre obediência. Se você é alguém que é ligado em ministração, você é alguma pessoa observadora, você já percebeu, Deus fala sobre promessa, mas Deus sempre fala sobre obediência. E obedecer tem que ser de forma integral. Não é igual Saul, que Deus fala para ele fazer uma coisa, e ele vai lá e faz mais ou menos aquilo que Deus mandou fazer. E quando volta ainda tentar meter o louco no sacerdote, falando que pegou para sacrificar o Senhor. A gente precisa fazer igual Abraão, que Deus fala para ele assim em Gênesis 22, pega o seu filho, o seu único filho, aquele que você ama, leva em uma das montanhas do Monte Moriá, que eu vou dizer para você onde é, e sacrifica ele a mim. E a Bíblia diz que ele não questiona, ele não pergunta, ele prepara a lenha, ele pega um menino, ele pega 2 servos e sobe ao Monte de Moriá em obediência ao Senhor. Você acha que ele não se questionou? Você acha que ele não ficou triste com essa situação? Mas ele não falou nada ao Senhor. Ele não disse, Deus, por que meu filho? Por que você está fazendo? Não, ele foi e obedeceu. E a gente precisa entrar nesse nível de maturidade como igreja. De obedecer, e quando a gente não entende, de obedecer, mesmo a gente não gostando, de obedecer, porque a gente entende que a estratégia é dele, que ele nos comprou, e é tudo do jeito dele, não do nosso. Como igreja, precisamos entender que precisamos obedecê-lo diante daquilo que nós não compreendemos. E eu te afirmo hoje, irmãos, que Deus vai te desafiar a viver essa palavra que você está ouvindo. Você vai se deparar diante de situações que você não vai entender, e Deus vai mandar você fazer coisas, Deus vai nos direcionar a fazer a coisa, você vai falar, Senhor, eu não acredito, você está falando, eu não estou entendendo, mas você não precisa entender. Você precisa obedecer aquilo que o Senhor está falando. Nós servimos a um Deus que é insondável, transcendente e soberano. Você nunca vai entender os caminhos desse Deus. Porque os seus planos e os seus projetos são muito mais elevados do que os nossos.
porque os seus propósitos são muito maiores do que os nossos, porque você enxerga o aqui e agora, você está enxergando o desafio, você está chegando a uma aprovação, mas Deus já enxerga lá na frente a vitória que Ele vai te entregar depois deste período de provação. Então eu te desafio nessa noite, irmão, obedeça ao Senhor diante do incompreensível, e você vai viver o cumprimento pleno daquilo que Ele tem declarado sobre nós como igreja. A pastora Dani pregou aqui esses dias falando sobre Noé. E quando falava sobre Noé, ela enfatizava na ministração a parte lá de Gênesis que falava que Noé fez tudo quanto o Senhor havia lhe dito para fazer. É fácil a gente pensar num dilúvio no mundo que a gente vive hoje. Agora imaginem um período da história onde nunca tinha chovido, onde nunca caiu água do céu. Chegar um Deus que as pessoas não enxergam, que as pessoas não veem, e fala para um camarada assim, ó, você constrói um barco enorme aí, que eu vou fazer uns animais entrar aí dentro, porque vai durante 40 dias cair água do céu. Mas nunca aconteceu isso. Subia um orvalho e regava a terra. Mas nunca tinha chovido. Ele não entendia aquilo que ele estava falando, que Deus estava falando com ele. Mas o que ele fez? Sem nunca ter chovido antes, ele foi lá e construiu, Fernando, a arca que Deus mandou ele construir. E aquilo que nunca tinha acontecido antes, aconteceu, e ele estava guardado pelo Senhor. Se você obedecer a Deus diante daquilo que você não entende, você vai ver Deus fazendo coisas que você nunca viu Deus fazendo antes na sua vida. As estratégias de Deus, elas são aos olhos humanos incompreensíveis. Deus vai nos pedir coisas, Deus vai requerer coisas que nós não compreendemos. E eu repito novamente, você não precisa entender, você só precisa obedecer aquilo que Deus está orientando a você. Esse é o primeiro princípio para um período de conquista. Obedecer ao Senhor diante daquilo que a gente não está compreendendo. O segundo princípio que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é de que nós precisamos entender qual é o nosso lugar dentro do propósito de Deus. Porque Deus, ele é tão gracioso, que Ele tem projetos, que Ele tem propósitos, que Ele tem coisas para realizar na terra, que Ele pode, pelo seu eterno poder, realizar sem o auxílio do ser humano. E existem muitas coisas que Deus faz dessa forma. Por exemplo, a criação, a salvação, dentre muitas outras coisas. Deus faz sem o auxílio do ser humano. Deus pode fazer o que Ele quiser, a hora que Ele quiser, e Ele não depende do ser humano para isso. Mas Deus, embora não dependa do ser humano e não precise do ser humano, Ele conta com o ser humano. Deus, embora não precise de você, Ele é tão gracioso que Ele inclui você dentro daquilo que Ele tem para fazer. Então, é isso que Ele está fazendo com o povo aqui. Ele pode chegar lá, derrubar aquelas muralhas e fazer o povo dominar, matar todo mundo ali, da forma que Ele quiser. Mas Ele não entregou de bandeja aquilo que Ele havia prometido. Ele poderia chegar e derrubar a muralha, fazer o povo entrar, mas não, ele preferiu dar uma estratégia para o povo. Ele preferiu testar a obediência daquele povo. Ele preferiu incluir aquele povo dentro daquilo que ele estava falando. Deus poderia chegar aqui nessa igreja e fazer com que a gente estivesse num lugar enorme. Deus poderia fazer com que você vivesse o cumprimento pleno daquilo que ele falou em uma fração de segundos. Mas Deus não vai fazer isso. Deus está te incluindo em um processo onde Ele vai testar a sua obediência, onde Ele vai forjar você, porque esse Deus é tão gracioso, tão misericordioso, tão maravilhoso, que Ele poderia fazer sem você, mas Ele te ama tanto, que Ele te incluiu dentro daquilo que Ele tem para fazer. E aí, a gente precisa entender qual é o nosso lugar, porque quando Deus entrega essa promessa a Abraão, reitera sobre Isaac, reafirma sobre Jacó e transmite essa promessa aos filhos de Jacó, e ela vai passando-se de geração em geração, até que o cumprimento, o sensus plenior, como a gente chama na teologia, seja Jesus. Todo esse processo é testado pela obediência. Só que existe um detalhe, Deus vai incluindo as pessoas, e nesse episódio, quando eles estão prestes a conquistar a primeira cidade, Deus passa a estratégia para que eles obedeçam diante daquilo que eles não entendem, e nessa estratégia Deus inclui todos eles, mas Deus inclui cada um de uma forma.
Deus fala para alguns que eles vão gritar. A função de vocês é gritar, na hora que chegar a hora de gritar. A função de outro é carregar a arca da aliança nesse período. A função do outro é estar com a buzina preparado para na hora de tocar a buzina. A função de outros era estar armados na frente do povo, em frente aos sacerdotes, perto da arca da aliança, para defender e atacar Jericó quando as muralhas caíssem. Todo mundo tinha uma função diferente. E igreja é isso. Corpo de Cristo é isso. Deus usa aqui cada um de um jeito. Deus deu ministérios para a igreja para que cada um trabalhe em uma área. E isso é muito bom, porque isso faz com que a gente cresça, porque embora a minha vocação, o meu ministério seja diferente da Ana, seja diferente do da Bia, nós trabalhando juntos, trabalhamos para a glória de Deus e no mesmo propósito. O que Deus está ensinando para esse povo é, eu vou dar função diferente para vocês, mas vocês têm um propósito, e o propósito é viver aquilo que eu prometi a vocês. Eu vou juntar todos vocês num propósito. Qual é o propósito? Que essas muralhas caiam e vocês dominem essa primeira cidade. Mas não é todo mundo que vai fazer a mesma coisa. Você precisa entender qual é o chamado de Deus na sua vida para você não perder tempo aonde Deus não quer você inserido. A gente precisa compreender qual é o nosso lugar para que a gente não brigue por lugares que Deus não nos quer. A gente precisa compreender qual é o lugar que Deus nos inseriu para que a gente não fique forçando um chamado e um ministério que não existe. E você não tem que se entristecer por isso, você tem que se alegrar, porque Deus não te quis em uma função, porque Deus te colocou em outra função. E se você entender isso, Deus vai te usar lá com graça, com sabedoria, e o nome do Senhor vai ser glorificado através da tua vida e do teu ministério. A gente tem aqui na igreja pessoas que ministram, pessoas que são usadas na pregação da palavra, outras que são usadas no ensino, outras pessoas que são usadas no louvor, outras pessoas que são para evangelização, e existem diversos ministérios, mas está todo mundo aqui para adorar o Senhor Jesus, para pregar o seu evangelho, para receber as outras pessoas. A gente pode ter, irmãos, ministérios e vocações diferentes, e isso precisa existir, mas que a gente sempre tenha o mesmo propósito de ganhar vidas, de glorificar o Senhor e de pregar o teu santo e poderoso evangelho. É isso que a gente não pode perder como igreja, que a igreja é um corpo. E no corpo, como disse Paulo na igreja em Corinto, tem vários membros. E cada membro tem sua função. Qualquer membro, como disse Paulo, qualquer um, até o menor. E Paulo ainda diz assim, a esse nós damos mais honraria. Porque você pode olhar para alguém como eu, que tem a oportunidade de ser ministro na igreja, mas você olha o ministério da Bia. A gente está aqui, uma irmã que está indo lá, que prepara um café, e ela não está só fazendo um café. A Bia, o ministério dela é auxiliar na comunhão da igreja. A gente até tem uma estratégia de evangelismo aí inconsciente, né? Chega alguém para visitar, a gente fala, vamos tomar um café, tá vendo? Como o ministério é maior do que aquilo que a gente pode parar e ver. Esse Deus entregou um lugar que é seu. Esse Deus entregou uma missão para você. Então, em nome de Jesus, cumpra com excelência aquilo que Deus entregou na sua mão. Porque todo ministério é importante. Porque toda vocação é importante. Porque qualquer coisa que você faz dentro do reino de Deus tem a sua relevância, tem a sua importância, e Deus está sendo glorificado através disso, e você há de prestar conta diante do Senhor por qualquer que seja o ministério que Ele concedeu a você. Entenda qual é o seu lugar dentro do propósito de Deus. O apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto, eu plantei, Apolo regou. Em outras palavras, eu fiz uma coisa e ele pegou e fez outra no mesmo propósito. Um planta e outro rega. É o mesmo propósito, é a mesma semente, é a mesma coisa. Mas um planta, outro rega. E ele diz, mas Deus foi quem deu o crescimento. Se nós como igreja entendermos, irmãos, isso aqui, ninguém segura essa igreja. Se você entender que você tem um ministério, que você tem um chamado, e que Deus quer te usar da forma que Ele te chamou, no ministério que Ele te colocou, você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida, o que Deus vai fazer através da vida dessa igreja. Já pensou se todo mundo quisesse ser o sacerdote? Precisava de todo mundo.
Precisava dos caras valentes lá, e a mensagem que Deus entregou para Gideão, Deus entrega para nós aqui como igreja hoje. Essa mensagem, ela ecoa entre milênios, e ela chega aqui hoje para nós dizendo que os medrosos e os covardes podem voltar para trás. De que Deus está dizendo para eles assim, ó, é os homens valentes que vão aí na frente. E é esse tipo de pessoa que Deus está levantando aqui nessa igreja. Gente que não tem medo de orar por enfermo, gente que não tem medo de expulsar demônios, gente que não tem medo de pregar o evangelho, de entregar o que Deus mandou entregar. Que Deus te use com coragem, ousadia e unção na presença dEle, em nome de Jesus. Aí existem esses que são os valentes, e essas pessoas precisam existir na igreja. Mas não existiam só elas, existiam os sacerdotes. E cuidado com essa ideia de sacerdote da igreja, sacerdote do lar, porque existe uma doutrina chamada sacerdócio universal de todos os crentes. Todos os crentes foram chamados a serem sacerdotes, serem intercessores. Todos os crentes. A Bíblia diz que Jesus, pelo seu sangue, nos comprou e nos fez reis e sacerdotes no seu reino. Haviam sacerdotes, haviam aqueles que eram os intercessores, haviam aqueles que estavam trabalhando. Haviam aqueles que eram sacerdotes, mas que eles estavam responsáveis, que eram da ordem levítica, de levarem a arca da aliança, portarem a presença de Deus. E são essas pessoas que Deus quer usar aqui. As pessoas que levam a sua presença. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas se você não teve, você vai ter. De chegar perto de algumas pessoas. Eu já vi isso diversas vezes. Algumas pessoas, você chega perto, você começa a conversar, você percebe, Ricardo, que aquela pessoa é cheia do Espírito Santo. Sabe, um dia eu chorei na presença de Deus porque eu estava no mercado, uma senhora que era auxiliar de limpeza olhou para mim e falou assim, moço, você é crente? Eu falei, sou. Ela falou, sabia, eu olhei para o seu semblante e eu vi que você era um servo de Deus. Aí eu não aguentei, né? Mas sabe, que Deus nos levante e sermos uma igreja que porta a presença de Deus, que carrega a presença de Deus, que as pessoas olhem para você e vejam alguém que não é como as outras pessoas, mas que carrega algo diferente. Quando perguntarem o que é, você tem que ter a resposta na ponta da língua, é o Espírito Santo que habita dentro de mim. Existiam os valentes, existiam os sacerdotes, isso representa o sacerdócio universal de todos os crentes. Existem aqueles que portam a presença de Deus. Existem aqueles que com sabedoria sabem aguardar o momento deles falarem. Talvez se você hoje não está exercendo alguma coisa aqui dentro, é porque Deus está esperando um momento de você abrir a sua boca e ser usado por Deus. Mas na igreja, no reino de Deus, é assim que funciona. Eu sou usado de uma forma, o Manganelli é usado de outra forma. Às vezes, há ministérios que são diferentes, um é do louvor, outro é da intercessão, o outro é da parte do ensino, o outro é da parte pastoral, e Deus vai usando dessa forma. O que a gente não pode se perder é no propósito. O propósito tem que ser o mesmo. Porque o cara que está na porta, tanto que está no som, como a pessoa que está lá na salinha das crianças, como alguém que está fazendo um café, como alguém que está dirigindo um culto ou pregando, ou a pessoa que está fazendo escala, ou qualquer pessoa que esteja liderando o departamento, ela tem que estar alinhada no mesmo propósito. Nós estávamos em Bragança esses dias, e eu até estava trocando uma ideia com a Aninha um tempo atrás, e eu falava isso para ela, né? Que em algumas mesas Deus nos coloca para a gente ensinar, mas algumas outras Deus nos coloca para a gente aprender. E aí eu estava com o Jerry e com o Duda na mesa, eu fiquei aprendendo. Eu falei, essa mesa aqui é para aprender. E aí eu ouvi o pastor Duda falando sobre a visão da igreja deles. Que a igreja cristocêntrica tem a visão de louvar a Deus e pregar o evangelho para o máximo de pessoas que existe. E o pastor Duda falava na nossa conversa, e eu prestei muita atenção nisso, e ele dizia assim, o cara que tem que estar lá na porta, ele tem que receber as pessoas com essa visão. Louvar a Deus e pregar o evangelho para o máximo de pessoas possíveis. O rapaz que está lá no estacionamento, auxiliando os irmãos, ele tem que estar com a perspectiva de louvar a Deus
e ali pregar o evangelho para o máximo de pessoas possíveis. E alguém que está na intercessão, ou no louvor, ou na mídia, tem que estar com essa mesma visão, louvar a Deus e pregar o evangelho para o máximo de pessoas possíveis. E essa mensagem entrou no meu coração porque a igreja é isso. Você pode aqui ser a pessoa que está na porta ou a que está pregando, não importa o ministério que Deus te colocou, você tem que estar alinhado com a visão do evangelho do Senhor Jesus Cristo. A gente não pode se perder no propósito. Então entenda qual é o seu lugar dentro do propósito de Deus. Amém? Isso é importante porque isso faz não perder tempo. Porque quando eu sei o meu lugar e eu tenho um propósito bem estabelecido, eu não perco tempo com coisa que não está alinhado com o meu chamado e com o propósito que eu tenho estabelecido. Para que a gente viva um período de conquista, a gente precisa obedecer ao Senhor diante daquilo que nós não entendemos. E a gente precisa entender qual é o lugar que Deus nos quer. Qual é o nosso lugar dentro do propósito de Deus. Terceiro e último princípio, para que a gente viva um período de conquistas, para que a gente viva o cumprimento pleno daquilo que Deus determinou, é o seguinte: mova-se debaixo da palavra de Deus. Uma coisa é você trabalhar, fazer, operar em alguma coisa. Outra coisa é você trabalhar, fazer e operar dentro de uma coisa debaixo de uma palavra de Deus. E eu digo isso porque Josué consegue liderar um povo, consegue passar ordens, consegue administrar toda aquela situação, e as pessoas conseguem fazer tudo conforme o Senhor orientou, e conseguem viver o cumprimento daquilo, porque eles estavam debaixo de uma palavra de Deus. Porque Deus já havia passado a orientação a Josué do que expressar, do que falar, de qual era a função de cada um. Então eles, obedecendo a palavra do Senhor, vivendo debaixo daquilo que Deus havia orientado, se movendo debaixo disso, as coisas começam a fluir e o resultado é só um detalhe. Eu li certa feita num livro, eu nunca mais esqueci isso. Um dos maiores clássicos sobre oração já escrito, e o autor dizia: a igreja atual está procurando os melhores métodos, mas Deus está procurando os melhores homens. Deus não trabalha com métodos, Deus trabalha com homens. Nós estamos procurando métodos mais aperfeiçoados, mas Deus está à procura de homens mais aperfeiçoados. Porque Deus não trabalha com os nossos métodos, Deus trabalha com os métodos dele. Mova-se debaixo de uma palavra de Deus. Desde o capítulo 1, Deus falando com Josué a respeito da liderança dele em relação ao povo de Israel, Deus já orientava ele dizendo: se esforça, tenha bom ânimo, para você fazer o povo herdar a terra que eu prometi a eles. Olha, se esforce e tenha muito bom ânimo, para você fazer tudo conforme a lei que o meu servo Moisés te ordenou. E aí você vai fazer o seu caminho prosperar, eu vou ser com você. O que Deus estava fazendo? Deus estava orientando ele, Deus estava entregando uma palavra para ele. E a palavra é: se você me obedecer, se você se esforçar para viver o que eu tenho para você, eu vou prosperar o seu caminho e eu vou ser contigo. Era uma palavra que Deus estava declarando. Eles passam o Jordão, eles pegam as pedras do Jordão e eles estabelecem ali uma questão ritual a respeito disso. E um pouco tempo antes, depois que ele envia dois espias para a terra, para espiar a terra de novo, antes deles entrarem para possuir aquela terra, antes deles fazerem tudo aquilo que Deus estava orientando, no capítulo 5, versículo 11, a Bíblia diz que apareceu para ele o príncipe dos exércitos do Senhor. E é interessante porque o texto fala que esse anjo aparece e o anjo fala para ele: eu apareço agora como príncipe dos exércitos do Senhor. Isso aqui é, sem sombra de dúvida, uma cristofania, o Cristo aparecendo a ele. O versículo 13 diz, de Josué capítulo 5: e sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se a Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe dos exércitos do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: que diz o meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué:
descalça o sapato de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Obviamente, como eu já disse aqui, isso é uma aparição de Cristo por alguns fatores. Primeiro, porque ele fala para Josué a mesma coisa que falou para Moisés lá na sarça: tira a sandália do seu pé, porque o lugar que você está é santo. Segundo, que aceita a adoração, e anjo nenhum tem o direito de aceitar a adoração, só o Senhor. Então esse anjo que está aparecendo é o próprio Deus aparecendo de alguma forma para Josué, para entregar uma palavra a ele. E no capítulo 6, versículo 2 diz: então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão Jericó, aos seus reis e aos seus homens valorosos. O que é isso? É Deus trazendo palavras a eles. É Deus entregando a eles a promessa. É Deus entregando não só a promessa, mas a orientação de como eles viveriam aquela promessa. E o porquê eu estou enfatizando isso aqui? Porque a palavra eles já tinham. Agora eles precisavam se mover debaixo daquela palavra. Deus já tinha declarado que tinha dado Jericó, mas eles ainda não estavam em posse de Jericó. Eles ainda não estavam dentro de Jericó, mas a palavra é: eu tenho dado Jericó a vocês. E aí é que a nossa fé precisa entrar em ação. Porque Deus declara as coisas para nós como se elas já existissem no mundo espiritual, mas que a gente ainda não está vivendo elas, mas elas já existem, já foram declaradas para que nós vivêssemos. E aí Deus declara essa palavra a eles, que tinha dado a terra. Deus visita, Deus vai confirmando, Deus vai falando, e é algo que Deus tem feito na sua vida, no seu ministério, na sua família e sobre essa igreja. Deus tem declarado palavras, Deus tem falado coisas. Desde quando essa igreja foi aberta, desde quando você começou a exercer seu ministério, desde quando você instituiu sua família, Deus tem declarado palavras. E sabe que talvez você não esteja vivendo ainda, porque você não está se movendo debaixo daquilo que Deus falou que faria na sua vida. Deus falou: eu entreguei, vocês vão fazer isso e isso. Se eles não fizessem, eles iriam viver? Não. Se te contaram, se te falaram que você vai viver o cumprimento do propósito de Deus só porque Ele quis ou falou, enganaram você. Porque Deus estabelece algumas promessas incondicionais. Exemplo: Jesus vai voltar, ponto. Você crendo ou não crendo, indo ou não indo, Ele vai voltar e ponto, acabou. É uma promessa que Ele fez incondicional, não depende de nós. Mas existem promessas que Deus faz que é condicional. Eu vou entregar Jericó para vocês, mas vocês vão ter que fazer isso, isso e isso. E se não fizer, não vai viver. Você está entendendo o que Deus está falando com a gente aqui hoje? Se mova debaixo da palavra de Deus. Deus mandou rodear a cidade, não está entendendo nada? Rodeia a cidade. Deus mandou ficar em vigilância como aqueles homens além estavam, então fique em vigilância, mesmo que você não esteja entendendo. Deus mandou carregar a presença, Deus mandou esperar o tempo de você falar, Deus mandou gritar, Deus mandou fazer alguma coisa que você não está entendendo. Se mova debaixo daquilo que Deus está declarando sobre você. Se Deus falou que você vai ser próspero, então começa a desenhar estratégia, começa a desenhar o que será a sua empresa. Se Deus falou que o seu ministério vai ser grande, então vai estudar, meu querido, vai ler livro, vai se preparar, vai buscar o Senhor. Se Deus falou para você que vai te usar no louvor, então vai tocar o teclado, então vai estudar, então vai fazer aquilo que Deus quer que você faça. Se mova debaixo da palavra que Deus declarou sobre você, irmão. Se mova debaixo daquilo que Deus declarou. Um certo rei foi visitar o profeta Eliseu quando ele estava perto da sua morte. E ele chegou com aquele papo lá, de quando as pessoas estavam para ir embora. Meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros, não sei o quê. E quando a pessoa chegava assim na casa do outro, é porque já sabia que ele ia embora. E aí ele chega sabendo que Eliseu ia morrer. E o texto diz que Eliseu estava enfermo da enfermidade pela qual ele morreria. Isso está em 2 Reis, capítulo 13. E aí, mesmo estando naquela condição de enfermidade, o Eliseu tem uma palavra de orientação para aquele rei. E fala para ele abrir a janela para o oriente, flechar uma flecha. E aí, quando ele faz isso, o Eliseu declara: essa é a flecha da vitória do Senhor contra os sírios. Havia uma palavra de Deus naquele momento. Havia uma promessa de Deus. E aí o Eliseu fala para ele: agora você vai pegar o arco e flecha e você vai flechar o chão. Isso é um ato profético. Uma encenação profética, sei lá o nome que se dá isso. Mas ele começa a flechar o chão. E aí o texto diz que ele flecha o chão 3 vezes.
E o profeta Eliseu ficou irado com ele. E disse para ele, 5 ou 6 vezes, você deveria ter ferido o chão. Mas porque você feriu o chão 3 vezes, você só vai vencer o inimigo 3 vezes. Sabe o que Deus estava dizendo? A provisão era de vitória plena. A previsão, o que Deus havia prometido, é que você ia exterminar os seus inimigos. É que você seria vitorioso plenamente. Mas porque você só flechou o chão 3 vezes, você só vai vencer 3 vezes. Deus tinha muito mais para eles viverem, mas ele ia viver muito menos por conta da postura dele diante daquilo que Deus havia declarado. Qual tem sido a sua postura diante daquilo que Deus tem falado a você? Qual tem sido o seu comportamento diante daquilo que Deus tem declarado a você? Você está se movendo debaixo daquilo que Deus orientou, ou você está vivendo esperando que a promessa de Deus vai chegar e você vai se deliciar nela? Se você está com essa perspectiva, você não vai viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas se você ouviu o que Deus falou, se você recebeu o que Deus falou, se você tem convicção que Deus é poderoso para fazer isso, e você se posicionar como Deus quer que você se posicione, você vai viver o cumprimento pleno daquilo que Deus declarou sobre a sua vida. Quando Israel se posiciona, se movimenta debaixo do que Deus declarou, quando Deus falou para eles rodear a terra, quando Deus falou para no 7º dia rodear 7 vezes e gritar depois dos unidos da buzina de forma prolongada, e eles fizeram isso, sabe o que aconteceu? As muralhas caíram, Deus cumpriu a promessa deles, e eles entraram na cidade e dominaram ela. Por que viveram? Só porque Deus falou? Não. Porque Deus falou, mas eles se moveram debaixo daquilo que Deus estava falando para eles. Você quer viver um período de conquista? E como eu disse, irmãos, a gente precisa sair dessa perspectiva de agora é o período da conquista, Deus fez promessas a você, e às vezes a gente tem, infelizmente, isso é cultural, a ideia de que não, Deus prometeu, então Deus vai fazer. E realmente é Deus quem vai fazer. Não há mérito nosso nisso. Mas Deus está te chamando para participar daquilo que Ele declarou sobre a sua vida. Você precisa crer, você precisa trabalhar em relação àquilo que Deus orientou sobre você. Eles vão viver o período de conquista, já não é mais o período da estruturação, é o período da conquista, mas é um período de luta. É um período que tem que exercer fé. É um período que tem que ter propósito, que tem determinação, que tem que ter foco, que tem que ter comprometimento, que tem que ter obediência diante do Senhor. E quando esse povo se comporta assim, Deus entrega Jericó a eles. Mas sabe o que é mais interessante? E aqui eu encerro. É que eles precisaram viver esses princípios para que eles vivessem o propósito de Deus, a promessa de Deus. Deus disse que eles iriam invadir Jericó e iam dominar Jericó. Deus havia entregado uma mensagem, uma estratégia, que não tem, humanamente falando, lógica nenhuma, ficar rodeando e gritar para muro cair. E aí eu fico bravo, porque às vezes tem uns teólogos que querem ficar explicando, né, o como caiu. Pelo amor de Deus, isso é milagre. E aí eles gritam, e aí eles obedecem diante do incompreensível, cada um entende o lugar que tem que estar, cada um está se movendo debaixo daquilo que Deus orientou, para conquistar quê? Jericó. Mas Jericó é só a primeira cidade que eles têm para conquistar. Jericó é só o começo. Jericó era a cidade que eles conquistaram mais fechada, a cidade mais difícil de alguém entrar, e os camaradas lá dentro estavam tudo com medo de um bando de escravos que acabou de sair do Egito, que está entrando lá, de gente que estava morando no deserto, e eles estão com medo porque eles ouviram o que Deus havia feito com Israel, com os chacais do deserto e tal. E Jericó era só o começo, era só a primeira cidade que Deus havia prometido a eles. O que eu quero dizer hoje é que Deus tem promessas maravilhosas. E você tem que aproveitar os processos do cumprimento dessa promessa. Porque a promessa de Deus era muito maior do que os judeus poderiam imaginar. E essa promessa ela só vai se cumprir de fato em Cristo. E na verdade a Canaã, que eles estavam tanto esperando, ela era um simbolismo da Canaã que a gente ainda vai viver, porque Hebreus diz que resta ainda um repouso para o povo de Deus. Jericó, Kleber, era só o começo.
E essa é a mensagem que eu tenho de Deus para te entregar. Talvez você esteja focado em alguma coisa e você está certo e está focado nisso. Mas eu venho como um profeta de Deus te dizer, é só o começo do que Deus tem para fazer. No capítulo 13, Josué já tinha vencido 31 reis. Deus não chegou para ele e falou assim, esse é meu garoto, parabéns, filhão, não. Deus chegou para ele e falou assim, ei, ainda há muita terra para conquistar. Então não se conforma, você está vivendo coisas extraordinárias em Deus hoje, mas saiba, é só o começo daquilo que Deus tem para fazer. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Pode aplaudir ao Senhor. Eu quero orar por você, e eu quero que nessa oração você clame ao Senhor junto comigo, e entenda que a gente vai viver o que Deus prometeu para nós. Mas Deus está nos chamando a cooperar com a obra dele sobre a nossa vida. Deus está te convidando hoje a aceitar o que ele tem para fazer e se mover debaixo disso que Deus falou que vai fazer. Deus é quem vai fazer, mas Deus está te convidando a participar desse projeto junto com ele. Feche seus olhos, eu gostaria de orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti neste momento, Senhor, e Te agradecemos pela Tua palavra que nos foi enviada. E nós cremos, ó Deus, que Tu és o Deus poderoso para fazer toda e qualquer muralha cair diante da Tua palavra, cair diante das Tuas promessas, Senhor. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus neste momento, pedindo para que o Senhor possa trabalhar, para que o Senhor possa intervir, para que o Senhor possa, com as Tuas mãos poderosas, quebrar tudo aquilo, Senhor, que está em frente ao cumprimento da promessa do Senhor sobre os teus filhos. Ó Pai, talvez hajam irmãos nossos aqui que estão desacreditados em relação ao que o Senhor os prometeu. Existem pessoas que talvez aqui estão, ó Pai, que estão desanimadas em relação àquilo que o Senhor as prometeu. Mas eu peço em nome de Jesus que o teu Espírito nos faça neste momento e neste culto, vislumbrar aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Ter, ó Pai, sonhos e expectativas em relação àquilo que o Senhor tem projetado. É certo, ó Pai, de que se o Senhor encontrar propósito, obediência e comprometimento em nosso coração, nós viveremos o cumprimento pleno daquilo que o Senhor reservou para nós. Que o Senhor traga sobre os seus filhos a compreensão que chegou o período da conquista, que chegou o momento de nós vivermos a passo a passo o cumprimento das tuas promessas sobre nós, Senhor. Por isso eu peço, revista aos teus filhos, dê graça, dê força, dê ousadia para que eles trabalhem e para que eles vivam, Pai, o cumprimento pleno do propósito do Senhor. Eu oro por cada um dos teus filhos que estão aqui, pedindo para que o teu Espírito possa ajudá-los a viverem essa palavra, a viverem aquilo que o Senhor hoje nos orientou. Ajude eles, ó Pai, a obedecerem ao Senhor diante do que eles não compreendem, a entenderem o lugar deles no teu propósito e a se moverem debaixo da tua palavra, e certamente viveremos aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós, em nome de Jesus.